Boa noite, amigo internauta, boa noite a todos que acompanham as atividades da Comunhão Espírita Elo de Amor, de Barra Velha, litoral norte de Santa Catarina. Aqueles que estão ao vivo agora, 18 horas e 32 minutos, e aqueles que estarão acompanhando nós pelo vídeo gravado em qualquer horário, o nosso cumprimento também. Pode ser um bom dia, pode ser uma boa tarde também, pode ser um simples e fraterno olá. Vamos iniciar o nosso estudo com uma leitura do livro Viajor, de Francisco Cândido Xavier, e eu sou Juvan Neto, conduzindo o estudo por aqui. Compaixão, capítulo 9. Quando te ergues em prece ao coração augusto e misericordioso do Pai Celestial, não esqueça que ao redor dos teus passos ecoam súplicas de milhares de seres implorando-te compaixão. Anota-lhes o tom da expectativa e da angústia e não desdenhe de auxiliar. Aprende a guardar na acústica da própria alma a essência divina do amor infatigável para que a paciência e o sorriso te ensinem a recolher, sem alarde e sem queixa, todos os impactos do alheio sofrimento. Veste cada dia a túnica do entendimento e encontrarás por toda parte a ignorância e a penúria, rogando-lhe amparo e compreensão. Observarás a dor de mil faces, estendendo-te a mão, à procura da migalha da fraternidade e de carinho. Aqui mascara-se de forma delinquente, na forma da delinquência, naqueles que não tiveram as tuas oportunidades de educação. Adiante, ela surge na roupa espinhosa do desespero a que se acolhem os companheiros em provas amargas. Ali aparece com a fantasia da ilusão em todos os que não se apercebem da sua condição de usufrutuários da terra. E mais, além, destaca-se nas chagas de aflição dos que despertam sob as responsabilidades do ouro e do poder. Seja com quem for, e seja aonde for, compadece-te e ampara sempre. Observa que a própria natureza, em todos os lugares, é um apelo vivo à tua misericórdia, para que a vida alcance os fins a que se destina. A terra seca, roga-te a bênção da água refrescante, para que te possa doar os talentos do pão e da alegria. A árvore clama por teu devotamento, a fim de produzir quanto deve em teu próprio benefício. E o fruto verde espera por teu carinho, para não aparecer em sua expectativa de maturação. Age e caminha, trabalha e serve, inspirando-te na compaixão que deves a todas as criaturas. Perdoa 1000 vezes antes de reprovar uma só, e penetrarás os altos segredos do bem. Recordemos em quantas ocasiões necessitamos da compaixão do próximo para sanar os nossos erros. E fazendo pelo bem dos outros aquilo que desejamos dos outros, na preservação da nossa própria felicidade, avançaremos para a vanguarda da luz, sob o amparo de Deus, cuja infinita bondade encerra em nosso favor todas as bênçãos da compaixão imperecível. É a sabedoria de Emmanuel e de Chico Xavier, abrindo o entendimento de hoje. Na rogativa que fazemos ao Pai da vida, que esteja conosco neste momento, Senhor, no estudo que ora se inicia, e seja sempre conosco Jesus, sol das nossas vidas, governador do nosso planeta, irmão maior da divindade, presente de Deus para nós outros todos. Assim seja. Estamos aqui mais uma vez unidos, é o nosso terceiro encontro transmitido pela internet, e dando início então ao Livro dos Espíritos, a obra primeira da doutrina espírita. E aqui nós vamos novamente refletir sobre a existência, a essência e os atributos de Deus. Nos próximos 40 minutos estaremos juntos para essas reflexões que estão se iniciando.
lembrando que Elo de Amor é uma casa espírita, fundada há 2 anos. Estamos no Morro do Colchão, em Barra Velha, no bairro São Cristóvão. Noite fria, uma noite chuvosa, a chuva está batendo ali fora e nós estamos bem no morro. Aqui nós temos uma visão bonita de Barra Velha, tanto no dia como à noite, né? E agradecemos as bênçãos de Deus por podermos estar aqui, né? A nossa casa possui atividades todas as segundas-feiras, às 20 horas. Possui esta atividade que é transmitida online e que também pode ser acompanhada presencialmente. E temos ainda, né, a quinta-feira, onde acontece um plantão de passes na casa, né, um brechó, uma venda aqui de roupas e de produtos aqui na casa, campanha do quilo permanente, né, também nas quintas-feiras, das 3 às 5. Essas são as 3 atividades que hoje a casa dispõe. E é claro, esse domingo, esse momento que você está aqui conosco, sempre a partir das 18h30. Bom, nós acompanhamos na semana passada e na anterior também o início do Livro dos Espíritos. Nós já havíamos feito a introdução e nós podemos passar então os capítulos da introdução do capítulo 1, né, do livro 1 do Livro dos Espíritos, das questões 1 até a questão 9. Então ali nós podemos ver em linhas gerais, só para relembrar o que foi estudado, que a doutrina espírita ela começa no mundo atestando, asseverando a presença e a existência de Deus. Deus é o ponto de partida da criação. Deus é a certeza da doutrina espírita que no Livro dos Espíritos traz, então, desde a sua primeira questão, esta verdade. A verdade que está presente em todas as religiões. Porque todas as religiões, desde as crenças mais primitivas até a doutrina espírita, passando pela religião hebraica, pela tradição judaico-cristã, passando pela Igreja Católica Romana, passando pelas igrejas reformadas, chegando às evangélicas e agora mais recentemente o fenômeno das neopentecostais, saindo do espectro do judaísmo, indo para o islamismo, para o budismo, para o zoroastrismo, para o hinduísmo. Todas as religiões, ao longo da história e dos seus livros sagrados, atestam a existência de Deus. E a doutrina espírita não é diferente. Para a doutrina espírita existe Deus. E começa então o Sr. Allan Kardec, porque esta obra aqui, quem já teve a oportunidade de lê-la, é uma obra de perguntas e de respostas. O Sr. Allan Kardec coloca então 1018 perguntas e respostas, mas começa na número 1 perguntando o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Deus não é um ser com qualidades humanas. Kardec chegou a esse entendimento entrevistando os espíritos, que ele nem sabia que eram espíritos. Ele identificou primeiro como inteligências, como percepções extracorpóreas, como consciências, lá na França de 1850. 1854, para ser mais exato, quando Kardec começa a se deparar com os fenômenos dos espíritos. Mas, depois de 3 anos entrevistando os espíritos, chega a hora de lançar o Livro dos Espíritos. E ali ele faz essa pergunta: quem é Deus? Não é mais quem é Deus. Deus, na concepção espírita, não é mais um velhinho de barbas brancas. Ele passa a ser, então, uma força criadora. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Vimos isso nos nossos 2 encontros anteriores a esse de hoje. E depois, Kardec pergunta onde é que estão as provas. Se Deus é uma força, é uma inteligência suprema que cria, e cria o tempo todo, e que não foi criado por nenhuma outra força, Deus existe desde sempre,
que é um mistério que ainda não conseguimos entender, e nós vamos ver aqui por que não conseguiríamos entender ainda, não conseguimos entender ainda. Mas, então, se ele existe, onde estão as provas de que esse Deus existe? Onde elas se encontram? E Deus inspira os espíritos superiores a responderem para Kardec: num princípio que aplicais à vossa ciência terrena. Ou, mais precisamente, num axioma, dizem os espíritos. Num axioma, num princípio, num brocado, numa verdade que aplica às ciências terrestres. De que não há efeito sem causa. Se não há efeito sem causa, então algo produziu esse efeito. Se nós estamos aqui vendo uma tribuna, uma parede, um quadro, alguém fez isso. Alguém foi o seu criador, em bem menor escala. Se você vê planetas, sóis e galáxias, alguém fez. Está aí a prova da existência de Deus. Num axioma simples, numa constatação muito simples, Deus está, então, na natureza. Deus não é a natureza. A natureza é o atributo, é a criação. Deus é o Criador. E Kardec, ainda nessas questões primeiras, pergunta se o sentimento que nós temos, que é íntimo, da existência de um Deus, se esse sentimento que vem conosco não seria o efeito da nossa educação, um produto aí das ideias adquiridas. Porque o nosso pai, a nossa mãe, quando nós chegamos ali na nossa tenra-idade, 4, 5 anos, via de regra no catolicismo, o pai e a mãe chamam para aprender a rezar. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor. Então, eu estou aprendendo desde cedo que existe um ser chamado Jesus, que não é Deus, para a doutrina espírita. Mas eu aprendo que existe um ser chamado Jesus. Eu aprendo, então, de criança, que existe um Pai do céu. E Kardec pergunta isso. Será que esse sentimento da existência de Deus não é fruto, então, daquilo que os pais ensinaram para a gente? Os espíritos respondem: se assim fosse, os selvagens também teriam esse sentimento? Eles respondem a pergunta quanto a pergunta. E Kardec responde: se o sentimento da existência do Criador fosse um produto do ensinamento, ele não seria universal. Existiriam coletividades que não acreditariam em Deus. Ora, que coletividades são essas? Existem? Não existem. Não existe na história da Terra o registro de etnias ateias. Não existe nenhuma coletividade que não demonstre a crença na existência de Deus. Desde os mais primitivos. Lá a força da natureza, do trovão, estava lá o medo de um ser sobrenatural. O Espiritismo também vem dizer que não existe. O sobrenatural não existe. Mas este ser criador está presente em todas as tradições ao longo da história da humanidade. Isso não foi ensinado. Podemos encontrar a causa primária nas propriedades íntimas da matéria? Perguntam os espíritos. Mas então qual seria a causa? Respondem os espíritos: é preciso sempre uma causa. Se você vê uma cachoeira belíssima, há um Criador. Se você vê uma montanha, se você vê um oceano, aqui em Barra Velha nós temos 9 praias. Se você vê o oceano, é um Criador, é uma força criadora. Como você o concebe, vai variar da sua própria inteligência, da sua própria, não vou dizer inteligência, mas da sua própria capacidade de entender Deus. Mas você vai saber que esse Criador existe. Então aí estão as colocações dos espíritos de que pela obra se conhece o autor. Está lá na questão número 9. Então, estas são as 9 primeiras questões. E agora entramos no nosso tema de hoje. Lembrando que falamos, então, da existência de Deus e
E vamos também recorrer aos pensadores espíritas que pensaram Deus. Um deles, José Herculano Pires, nesta obra. Esta obra deriva das 16 primeiras questões do Livro dos Espíritos e se chama Concepção Existencial de Deus. Uma obra fabulosa do nosso José Herculano Pires. E ele diz o seguinte: Deus como existente é o nosso companheiro, o nosso confidente. Não dependemos de intermediários e de atravessadores do mercado, da simonia, para lhes expor as nossas dificuldades e pedir a sua ajuda. A existência de Deus se prova, então, pela intimidade natural. Nós temos desde cedo uma intimidade com Deus, diz Herculano Pires. Este livro aqui é todo sobre Deus. Fica um convite para que vocês possam conhecer esta obra, né? Deus como existente é o Pai que Jesus nos apresenta em termos racionais, pronto a nos guiar e amparar, a nos dar pão e não cobras quando temos fome, e a nos convidar incessantemente para o seu reino de harmonia e de beleza. Veja Herculano Pires colocando que Deus não é, então, um sádico, Deus não é um tirano que está num trono inatingível, olhando para a sua criação e julgando quem vem com ele, quem não vem com ele. Deus não é este velhinho de barbas brancas, nem este tirano sádico que castiga a toda hora. Há uma inteligência por trás do mecanismo da justiça de Deus e da atuação de Deus para conosco. E, sobretudo, amor e misericórdia. E isto nós aprendemos na doutrina espírita, que vem, segundo Kardec, que vem com racionalidade. É o que Herculano fala. Deus é o Pai que Jesus nos apresenta em termos racionais. É muito importante entendermos Deus, então, na visão espírita, não é mais aquele Deus julgador, aquele Senhor dos exércitos. Não. Deus é Pai de amor e misericórdia. A ideia de um Pai todo-poderoso, no entanto insensível à miséria e ao sofrimento da maioria dos filhos, sempre perturbou os que pensam e levou muitas criaturas à revolta e à descrença. Herculano está aqui mostrando as origens do ateísmo, do agnosticismo e da descrença. Porque as pessoas passam a pensar e refletir e olham aquilo que é apresentado pelas religiões tradicionais, com todo respeito, o Espiritismo respeita todas as religiões. Todas as religiões tradicionais apresentam Deus de alguma forma. Mas Herculano, ele então apresenta e coloca que Deus não é esse Pai insensível. Não é esse Deus que cria contingente de pessoas e coloca-os à própria sorte da fome, das doenças, das regiões mais pobres do planeta, não. Há uma razão, né? Ou nós entendemos Deus como esta força primária que atua inteligentemente, que para as nossas dores há uma razão dentro desse processo de bondade, ou nós teremos então um Deus que é um verdadeiro monstro, que cria crianças, por exemplo, com a anencefalia, com a microencefalia, com doenças congênitas, com limitações de toda sorte. Seria um Deus bárbaro e um Deus insensível. Deus nos cria dentro, como falamos, de um plano de amor e misericórdia. E só o que explica a bondade de Deus, na ótica espírita, é a possibilidade de que nós estejamos num processo de muitas existências. Uma vida só. Uma vida só. Dividida em várias existências. Chamadas encarnações. Ou reencarnações. E nestas reencarnações nós estamos quitando os débitos, galgando passos novos, indo para um novo conhecimento e ascendendo em direção a Deus, e entendendo melhor a Deus.
é um Deus racional, é um Deus que pode ser compreendido e pode ser melhor assimilado. Embora nós não nos entendamos ainda, embora nós até duvidemos da sua existência na hora da dor, não, Deus não existe. É normal que assim pensemos, pelas nossas limitações. Questão 10 do Livro dos Espíritos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem, não, falta-lhe para tanto no sentido. Aí está a resposta. Nós já trouxemos um texto do Herculano na semana passada, no mesmo livro, em que Herculano coloca, olha, tente chegar até a ideia de Deus até onde você pode. Porque se você tentar entender o que você ainda não pode, o seu chão vai subir. Palavras minhas, né? Você vai ficar sem chão, você vai sair de um patamar de compreensão. Entenda Deus só até onde a sua cabeça consegue chegar. Esse é o desafio que as religiões projetam para o homem, mas que o Espiritismo projeta com mais propriedade, porque coloca num patamar de razão. Com a reencarnação, nós vamos entender, então, a existência como uma possibilidade de aprendizado e de quitação de erros anteriores. Se aquilo que eu passo, se aquilo que eu colho, se aquilo que eu sofro não tem explicação na vida presente, e se Deus é um Deus de amor, então a explicação ela está em existências pretéritas. Falta-nos um sentido para isso, diz os Espíritos. Falta o entendimento, falta a capacidade de entender melhor a Deus. Mas nós já o sentimos. Na prece, no amor em família, no beijo de um filho, numa manhã ensolarada, num dia gostoso, numa chuva que cai telhado, nós sentimos Deus. Não temos todo o sentido para isso. Será um dia permitido ao homem? Olha como Kardec era ousado nas perguntas. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Questão 11. Os Espíritos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem tiver se aproximado dela, então verá a divindade e compreenderá a divindade. Lembram, queridos internautas, da assertiva de Jesus Cristo, quando conosco esteve, e o Cristo disse para nós: vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Que é isso, senão a questão 11 dos Espíritos respondendo para Kardec? Quando nós estivermos mais esclarecidos, quando dominarmos a matéria, nós vamos ver, nos aproximar e compreender a Deus. E Jesus completa: vós sois deuses. Vocês vão poder fazer muito mais. Mas não é agora, não é nesta encarnação. Não é com esta roupagem que nós conseguiremos, e nós estamos ainda muito distantes da nossa condição angelical, né? Nossa condição de espírito superior. Nem espíritos bons nós somos ainda. Esta é a Comunhão Espírita de Amor, levando a você o estudo do Livro dos Espíritos. Esquecendo da água hoje, né? E ajuda bastante. Bom, então, voltando ao estudo do Livro dos Espíritos, questão 11, comentário de Allan Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida em que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então a seu respeito uma ideia mais justa e mais conforme a boa razão, embora sempre incompleta. É interessante esta conceituação do Sr. Allan Kardec, porque nós vamos ver a questão do desenvolvimento do pensamento humano. Eu estava, no dia de ontem, estudando
o Estatuto da Criança e Adolescente, para uma disciplina que eu curso na faculdade. E eu pude ver e comentei com a minha esposa ainda. Até 1990, o Brasil vinha de uma legislação voltada à criança e ao adolescente ainda muito arcaica, ainda muito aquém dos direitos, mesmo dos deveres que crianças e adolescentes têm, mas muito aquém dos direitos. Passamos por momentos difíceis, até o Estado Novo de Vargas, até a ditadura de Vargas, havia uma legislação apenas corretiva, correcional, e haviam castigos físicos. Depois de Vargas se esboçou alguma coisa, veio a ditadura militar, caiu por terra novamente, e começa com a redemocratização do país, desenhar uma lei para as crianças, para proteger as crianças. Em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, positivando uma série de normas para a proteção da criança. O que tinha antes era quase nada. E eu mostrei para minha esposa. Em 2008, nós tínhamos no Brasil 260 mil crianças sem o registro do pai. Este número em 2018 cai para algo em torno de 20 mil. Vejam bem, até 2008, 10, 11 anos atrás, os pais que faziam filhos não eram responsabilizados legalmente, não tinham deveres para com aquela criança que colocaram no mundo. Vejam, de 90 para cá, em 28 anos, como evolui a legislação. Tem muita coisa ainda para ser feita. Ainda temos crianças de rua, ainda temos trabalho infantil, ainda temos a aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é muito básica, mas ela é considerada uma das melhores legislações do mundo. Que falta é aplicar. Veja o que Kardec fala. Na infância da humanidade, o homem confunde-se muitas vezes com a criatura cujas imperfeições atribui. À medida que o seu senso moral se desenvolve, o seu pensamento penetra melhor no profundo das coisas. E ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme à boa razão, embora sempre incompleta. A legislação humana é muito incompleta. A brasileira é muitas vezes confusa. Mas veja, o senso moral do homem. Chegou um momento em que os brasileiros e brasileiras chegaram a uma constatação. Olha, nós não temos lei para proteger nossas crianças. Nossas crianças estão morrendo. E aí criou-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja o amadurecimento da sociedade provocando o progresso. Né? Lei do progresso. Está aqui no Livro dos Espíritos também. Então, maturidade do senso moral. Kardec fala isso no Evangelho também, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que ainda não despertaram para a religiosidade, para a divindade, para o bem, eles estão ainda numa fase muito primária do desenvolvimento da sua maturidade do senso moral. Estamos ainda no começo. E na questão 12, Kardec pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia agora de alguma das suas imperfeições, ou melhor, das suas perfeições? Podemos então entender um pouco das perfeições de Deus? Sim, de algumas, os Espíritos respondem. O homem as compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. O pensamento é o mecanismo, estava conversando com o Márcio, inclusive, sobre isso, né? Sobre o mecanismo da prece. Através do pensamento, nós vamos então sintonizar as faixas mais elevadas, onde estão lá operando espíritos bons, benéficos, superiores, e estes espíritos então nos levam até a Deus. O próprio Deus vem até nós. Aliás, tem uma frase de Chico que é belíssima. O Chico disse no livro Bênçãos de Chico Xavier. Ele disse o seguinte: a força de uma prece de mãe é tão poderosa que quando uma mãe ora, antes do seu pensamento se elevar aos céus, o céu já está descendo até essa mãe.
Olha que frase maravilhosa. E aqui Kardec coloca, né? Deus entrevê, aliás, o homem entrevê Deus pelo pensamento. E a gente já pode compreender um pouco, à medida em que a gente tentar se elevar. Se a gente passar todo dia pela Lagoa de Barra Velha, só como quem anda, e não der maior atenção, se a gente passar qualquer dia pela Praia do Grande, em Itajuba, estamos aqui numa região de praias belíssimas, né? Penha, Bombinhas, qualquer uma das nossas praias. Nós passamos muitas vezes apressadamente e não sentimos nada. Mas e se um dia nós pararmos na Lagoa de Barra Velha para fazer uma prece, nós vamos sentir toda a energia da beleza do local. No Morro do Cristo, em Itajuba, nas Pedras Brancas e Negras, é isso que Kardec está propondo. À medida que se eleva sobre a matéria, você passa muitas vezes pela criação de Deus e não para olhar. Isso, corretamente, não está correto. Nós temos que olhar e ver a criação, sentir a criação de Deus. E continua Kardec, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia ainda completa dos seus atributos? Veja quantas qualidades Kardec coloca: eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Será que já não dá para entender que Deus é isso? Essa gama de atributos? E os Espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Deus é tudo isso. Porque você acredita que está abrangendo tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem. Um homem mais inteligente. E para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias, as vossas sensações, não dispõe de expressões. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo. Pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, ele não seria superior a isso tudo. E por consequente, não seria Deus. Se qualquer um dos atributos de Deus não tem no grau máximo da perfeição, ele já não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a vicissitudes, dificuldades, né? E não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação do homem é capaz de conceber. Deus não pode ser raivoso, Deus não pode ser invejoso, Deus não pode ser vingativo, Deus não pode ter qualidades humanas. Por isso que o Deus espírita, o Deus concebido pelos espíritas, é um Deus de amor e de bondade. E quando ele se nos parece um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus rigoroso, o que seria incoerente com a sua natureza, é porque a falha de compreensão é nossa. A falha de compreensão de Deus é nossa. Nós não alcançamos o entendimento da bondade de Deus. Quem são os... Eu digo são porque estão vivos no outro plano. Quem são os 240 e tantos jovens que desencarnaram na Boate Kiss? Por que eles estavam lá reunidos aquela noite? Por que tantos que tinham que ir para lá não foram? Escaparam daquele desfecho trágico daquela boate, daquele incêndio. 240 almas queridas, filhos amorosos, virtuosos, moças e rapazes desencarnaram naquela noite. Será que Deus foi mal? Será que Deus, num capricho, disse: não quero mais vocês aí, venham para cá? Ou será que aqueles 244, 245 não estavam dentro de um planejamento da divindade e precisavam passar por aquilo para resgatar
algo de muito perverso que fizeram, e não foi nem na encarnação anterior, talvez pode ter sido 3, 4, 5, 10 encarnações anteriores, mas estava lá na ficha kármica deles ainda a necessidade de quitar aquele débito. A reencarnação explica, e a bondade de Deus também explica. Então, do nosso ponto de vista, vários atributos de Deus são reais, mas tem muito mais que a gente não consegue sondar. Deus é eterno, diz o Sr. Allan Kardec, no comentário dele. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Por isso que a doutrina espírita não fala, por exemplo, mãe de Deus. Porque se uma mãe criou Deus, Deus já não seria Deus, Deus seria a mãe de Deus. Porque na doutrina espírita nós vemos Deus e Jesus como distintos. Deus, esta força suprema, causa primária. Jesus, o mais puro espírito que Deus mandou para nós. São diferentes. Diferente do que as religiões tradicionais colocam, né? Então, Jesus teve mãe, Deus não teve mãe. Um amigo meu outro dia, faz alguns anos, um amigo de faculdade, Gilvan, eu parei de pensar nessa história de que Deus foi criado. Porque que é um criador incriado, dizendo. E como é que ele é incriado? Como é que pode existir de todo sempre? Eu não vou mais queimar a cabeça para pensar nisso, ele falou. E é uma verdade. Não adianta. Olha lá a resposta da questão 10. Falta um sentido para isso. Falta um sentido para nós entendermos essa natureza íntima de Deus. Mas podemos chegar lá pelos nossos esforços. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Deus não muda. Nós mudamos. Nós estamos no quadro de impermanência, porque estamos ainda na evolução. Mas Deus não. Deus é permanente. Nós somos impermanentes. É imaterial. Deus é imaterial. Ele não é matéria. Deus é o Espírito. Deus é o Espírito. Mas também não é Espírito como nós. Evidentemente que não. Quer dizer, a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Diz o Sr. Allan Kardec. Deus então é imaterial, é espírito. Se tivesse um corpo, estaria sujeito às mutações desse corpo. Lembra do irmão José, na semana passada, trouxemos um texto do irmão José. Ele dizia assim: tudo que ainda precisa de forma para se expressar é imperfeito. O espírito precisa de um corpo para vir para cá, cumprir a sua tarefa. É a imperfeição que leva o espírito a encarnar. Quando nós cessamos, atingimos a nossa perfeição, nós não precisamos mais de forma. Deus não tem forma. Os espíritos superiores não têm forma. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, diz Kardec, não haveria unidade de vistas, nem poder na organização do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas. E aquelas que não tivessem feito, seriam obras de Deus. Deus, então, é único. Todo-poderoso é único. Não há nada mais poderoso do que Deus. Não há. Se houvesse algo que ele não criou, seria criado por outro. Ele não é um Deus. Mas a própria evolução da religião, isso devemos a Moisés, né? Moisés traz-nos a ideia de um Deus único. Para finalizar, Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e esta sabedoria não nos permite duvidar, nem da sua justiça, nem da sua bondade. Encerramos aí a questão do 13, convidamos vocês então a lerem do 1 ao 13 agora. Estamos
quase finalizando os atributos de Deus, mas na semana que vem vamos para o panteísmo, que é uma palavra um tanto estranha, né? Panteísmo é a questão número 14 que nós vamos entrar então na semana que vem, se cumprimos o nosso horário, né? Passa muito rápido, né? Nós estamos então aqui finalizando o Livro dos Espíritos. Fica como sugestão de leitura Concepção Existencial de Deus, de José Herculano Pires, e eu trouxe outro aqui, mas hoje não deu tempo de entrar nas conceituações dessa obra. Evolução da Ideia sobre Deus. Este livro aqui é de Francisco Cajazeiras, né? Um médico e um professor. Muito apreciado, ele é do Ceará, já escreveu O Valor Terapêutico do Perdão, inclusive psicografou uma obra de José Herculano Pires Espírito, que foi prefaciada pela própria Luísa Pires, a filha do Herculano, né? Mas nós vamos também entrar um pouco aqui nessa obra, Evolução da Ideia sobre Deus, tá? Nos nossos próximos encontros. Né? Se houver alguma dúvida, digite aí para a gente. Na semana que vem a gente entra rapidamente para tentar elucidar. Né? Nós estamos nas redes sociais. Curta lá, Rede Espaço Espírita. É só procurar, curte, compartilhe as nossas postagens. O Dorival faz um trabalho fantástico. Dorival Estrela nas plataformas digitais da Comunhão Elo de Amor. A nossa página é Comunhão Espírita Elo de Amor ou facebook.com/Elo de Amor /Velha. Estamos nessa página também. Temos ainda jornalespaçoespírita.com.br com atualizações permanentes e ainda a Rádio Espaço Espírita. Sugiro a vocês que depois aqui do nosso encerramento vocês ouçam um pouco da Rádio Espaço Espírita. Tem aplicativo no Google Play, é só achar, ou pode entrar no site também, radioespaçoespírita.com.br, né? E também tem rádios. Qualquer um deles você acessa a nossa emissora. É um som do Espiritismo direto de Santa Catarina para o Brasil, para o mundo, direto daqui de Barra Velha. Convidamos a todos para que estejam conosco presencialmente nas atividades da SEL e em setembro há um mês especial de valorização da vida com convidados especiais, todas as segundas, às 8 da noite. Nesta segunda tem jovens da 6ª União Regional Espírita e nas outras segundas teremos ainda o Alberto Sami, o André Luiz dos Santos, o Sigmund Beuk e a Gleice Muxtel, trazendo aí um painel de temas sobre suicídio, aborto, eutanásia, morte, ansiedade, depressão, tudo na perspectiva espírita. Muita paz. Jesus nos ampare com a sua luz, o seu amor, e que nós possamos, Senhor, ter uma semana produtiva e que nós estejamos assim como o Cirineu, embora seja muita pretensão nossa. O Cirineu estava disposto a ajudar o Cristo a carregar a cruz. Nós sabemos da nossa distância ainda de Jesus e de Deus, mas nós também queremos estar à tua disposição, Senhor, para o desafio de levar a mensagem do teu Evangelho, de suportar as nossas dores, né, com o entendimento que o teu Evangelho e a doutrina espírita nos traz. Muita paz. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.